Essa é uma aula do CV Site sobre Photoshop e hoje a gente vai ver como se usam as actions ou ações do Photoshop. As ações funcionam como um arquivo de lote, uma sequência de comandos que vão ficar gravados e podem ser repetidos em outros arquivos ou dentro da mesma ilustração numa outra camada. Funciona mais ou menos como as macros do Excel e do Word e como os antigos arquivos BAT do DOS, que ninguém mais usa esse tipo de coisa. Bom, a gente vai usar as ações quando a gente tiver uma situação que a gente tenha que repetir sempre dentro de uma ilustração que a gente vai fazer no Photoshop. Por exemplo, na sua empresa você tem um papel timbrado e sempre com aquele mesmo efeito, ou as ilustrações que você usa para um determinado cliente sempre usam o mesmo plano de fundo, com uma sequência de filtros e estilos de camada, por exemplo. Então, ao invés de aplicar e tentar lembrar todos esses filtros e estilos de camada, a gente faz isso uma vez gravando aquela informação e depois, quando a gente precisar usar de novo, basta abrir a paleta Actions ali no menu Window e aplicar a ação, que ele vai fazer tudo de uma tacada só para a gente muito rapidamente. Vamos à ação. Eu vou criar um novo arquivo aqui, 400 por 200. Para o exemplo, eu vou usar uma coisa que é bem cafona, vai ser um efeito, e antiga também, é um efeito chamado aço escovado. Vou criar um filtro aqui nesse plano de fundo, chamado aço escovado, e ele vai ter um relevo, como se fosse uma placa de metal. A ideia vai ser utilizar esse plano de fundo em outras ilustrações, todas as vezes que a gente precisar e de maneira simples. Para criar uma ação, a gente clica aqui no menu Window, depois Actions. Ele já tem uma série de ações que vem prontas com o Photoshop, que você pode experimentar. Abre uma foto, abre um arquivo novo, pode clicar em qualquer uma e experimentar. E o que a gente quer agora é criar uma nova. Então, embaixo à direita tem a opção Create New Action. Vou clicar no botão, eu vou dar o nome da ação de placa de metal. E aí clico no botão Record. O botãozinho vermelho aqui embaixo indica que tudo está sendo gravado. Primeira providência, observa aqui, ó, placa de metal, setinha apontada para 0. Vou criar na paleta de camadas uma nova camada. Criei uma nova camada. Ele já gravou a opção aqui, ó, Make Layer. Vou clicar no menu Filtro, Render, Clouds. Apliquei o efeito nuvens. Ele sempre, para quem não conhece, o efeito nuvens, ele cria essa aparência de nuvens misturando o primeiro e o segundo plano aqui embaixo. Continuando com o aço escovado, eu vou aplicar um ruído, noise, onde está a porra do noise, está aqui o noise, filter, noise, add noise. Vou deixar no 12,5, gaussiano, monocromático. Ok. Aqui ele já colocou o Clouds e o Add Noise. Vou aplicar agora o filtro de desfoque de movimento, que é o Motion Blur. Cliquei aqui no Motion Blur. Ele já está aqui do jeito que eu pedi. A gente pode ajeitar aqui mais um pouquinho. Escolher o formato. Cliquei no botão OK. Observa que a opção ficou gravada aqui na nossa sequência de comandos. Para finalizar, eu vou no Layer, Layer Style e escolher um Bevel and Emboss, que vai fazer o relevo. Ele já aplicou o relevo. Eu tenho como alterar a aparência desse relevo aqui, ó, modificando aqui a profundidade,
o size, assim fica feio demais. Vou deixar o size desse jeito aqui com 7. Clicar no botão OK para não me estender muito, esse é só um exemplo. E finalizei o meu trabalho. Tenho a minha placa de metal gravada. Clicar no botão Stop, que é o quadradinho, ele encerrou a gravação. Está gravado, está pronto. A próxima vez que a gente usar, não vamos ter o trabalho todo que a gente teve agora. Vou fechar esse arquivo e não salvar. Vou pedir um outro arquivo com outro tamanho para mostrar que ele vai poder ser usado em arquivos de diferentes tamanhos. Criei um 500 por 500 agora. Vou selecionar na paleta Ações a ação Placa de Metal e aqui embaixo eu tenho um Play. Cliquei no Play, ele aplicou tudo rapidamente. Toda a sequência de comandos: criar a camada, aplicar o filtro Clouds, aplicar o filtro Add Noise, aplicar o filtro Motion Blur e aplicar o estilo de camada do relevo. Esse foi um tutorial do CV Site sobre Photoshop. Eu espero que vocês tenham gostado e voltem sempre.